Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao PodPrev, o nosso antigo RegiosCast. Tá com um novo nome, novo formato, né? A gente, devido à nossa mudança de marca, a gente saiu de Regios para Previdência BRB, né? Agora estamos todos azuis, né? E Isso. a gente está com esse novo nome agora também. Queria cumprimentar o Sandro, nosso diretor financeiro, né? Olá, Que está sempre Geise. aqui com a gente. Olá, Seja Geise. bem-vindo. Olá, participantes. Bom, pessoal, a gente está, né, nesse novo formato, inclusive o PodPrev vai ser um podcast não só para investimentos, a gente vai estar trazendo, né, outras pessoas, outros temas aqui também para vocês, não só de investimento, claro que investimento é muito importante, mas a gente vai estar trazendo um pouco mais da nossa entidade para você, né, que é participante aí do outro lado, tá conhecendo um pouquinho mais da gente. Né, inclusive, a gente mudou, né, alguns veículos nossos de comunicação estão sendo alterados os nomes, né, a gente mudou rede social, outras formas de comunicação também estão sendo alteradas, inclusive o Régios em Números, que é onde você vê, né, todo o seu acompanhamento do seu plano, né, as rentabilidades, né, todo o resultado do mês, inclusive, ele mudou de nome, não é mais Régios em Números, agora é sua Previdência em Números. Inclusive no nosso site já está lá o novo layout, né, com as novas cores, mas a informação continua, a transparência, né, da Previdência BRB continua com vocês também. E as nossas redes sociais também mudaram de nome, tá? A gente saiu de Régios, né, Prev para Previdência BRB. Então a gente está no Instagram, Facebook, LinkedIn, né, e YouTube aqui, que inclusive, né, Sandro, como você mesmo diz, Sim, se inscreva, por né, favor. no nosso canal, curte, dá um like, ativa o sininho para você perder nenhuma publicação. Bom, dada essa entrada, vamos falar de resultado, de número, né? É Conta isso pra aí. gente, Sandro, como é que foi no mês de agosto? Vamos lá, então, Geise e participantes. Nós tivemos um mês de agosto, digamos assim, com muita volatilidade, né? Tivemos algumas notícias positivas, né, que vêm com relação à inflação, né? Nós tivemos uma inflação relativamente baixa, né, de 0,23, mas o acumulado do ano, como nós saímos de uma deflação do ano passado para uma inflação positiva, então ela subiu um pouquinho para 4,61, né? Mas a notícia boa é que tivemos o início do ciclo, né? Para quem não se lembra, né? O início do ciclo da queda da taxa Selic aconteceu no mês de agosto, Sim. para 13,25, né? Por outro lado, nós tivemos muitas intempéries no mercado, né? A bolsa, por exemplo, caiu 5%, né? Então está tendo muita volatilidade. É tudo por conta da questão fiscal, né? O Brasil, digamos assim, de uma maneira geral, os analistas econômicos estão todos muito preocupados com a questão fiscal e também com o problema fiscal no Brasil e também com o problema das taxas de juros norte-americanas. Se você for olhar lá as taxas de juros norte-americanas, elas deram uma subidinha, né, Uhum. e vão permanecer altas, né, e isso acaba, de certa forma, interferindo no mercado doméstico, né, por isso que gerou toda essa volatilidade com os títulos públicos. Só para você ter uma ideia, o índice, por exemplo, que mede a variação dos títulos públicos no mercado secundário variou negativo, né? Sim. Então, isso, por exemplo, os planos da Regios que tiveram, digamos que tem muita marcação a mercado, né, na Uhum. sua carteira, eles sofreram um pouco, né? Então, pega o IMAB, ele caiu 0,38. O IMAB 5+, né, que pega os títulos públicos com um índice mais longo, né, dos papéis com mais de 5 anos de vencimento, eles caíram 1,27 no mês, né? Então, isso Uhum. tudo acabou interferindo, né, no mercado, principalmente nos nossos papéis, na nossa carteira. A novidade boa, digamos assim, a notícia boa é que todos os planos continuam com performance bem acima dos referenciais, né? Se você for analisar todos os planos que nós administramos, né, os 7 planos, né, mais o PGA, todos eles ainda permanecem com uma performance no acumulado do ano superior aos seus respectivos referenciais de rentabilidade, né? O destaque ainda continua sendo o CD05, né, com 186% de performance em relação ao seu Muito referencial. bom. Analisando também, fazendo uma comparação com o mercado, né, considerando a amostra Aditus, que nós já falamos bastante, que é a nossa Sim. consultoria financeira, ela também, todos os planos também com performance acima do referencial Uhum. Aditus também, tanto no plano BD01 como CV03, todos acima da mediana do mercado. No caso dos planos CDs, que aí tem CD02, CD Metrô, CD05 Brasília Prévia, praticamente todos eles bateram, com exceção Brasília Prévia por um detalhe, tá? Enquanto a mediana do mercado medida pela AGES foi 8,11, o acumulado do Brasília Prévia está em 8, mas todos os outros planos, A diferença é pequena também, pequenininha, né? pequenininha, tá ali no detalhe, mas ele continua Uhum. performando bem acima do referencial, que é IPCA mais 4, né? E com um desempenho excelente aí, Sim. continua, a gente sempre faz aquele convite, né? Continuem acreditando, o Brasília Prévia ele tem realmente entregue bons resultados. E assim, e aí se você for analisar então a rentabilidade histórica, a gente vem performando todos os planos com performance acima do referencial, né? Dos seus respectivos referenciais.
inclusive com notícias boas com relação ao plano BD01, né, que nós conseguimos mais uma vez reduzir o déficit do plano BD01, né, mas isso a gente vai contar quando chegarmos lá quando for para outra parte, quando for chegar lá no plano BD01. Exato, é importante ver também, né, como o mercado, né, de investimento ele mexe bastante, Sim, né, sim, nossos planos, querendo ou não, ficaram, né, ali no meio dessa movimentação, mas ainda performaram bem, o que é importante, o né? mês de agosto, também o mês de setembro, já adianto, também ele está se caracterizando por essa volatilidade. Então, assim, as pessoas não precisam ficar preocupadas, isso é uma questão de curto prazo, né? Mas no longo prazo a gente continua. O importante é o acumulado, Exatamente, o acumulado e principalmente o que nós temos projetando para frente, né? Para os próximos anos. Porque lembrando que o plano de previdência, nós sempre miramos o longo prazo, né? Nós não olhamos. O curto prazo é importante, claro, é óbvio, né, que é muito importante, mas o longo prazo que é o mais importante para a gente, né? Então, dentro de uma perspectiva de longo prazo, todos os planos estão com uma perspectiva muito alta em termos de rentabilidade. Com certeza, senão que as pessoas têm que estar acompanhando, né? O PodPrev para poder estar vendo, né, os resultados aí dos nossos planos. Sempre. Bom, dada essa entrada, né, essa visão geral, igual o Sandro trouxe aqui para a gente, o que é muito relevante, a gente convida você a assistir um pouquinho mais sobre o seu plano. Aos participantes do Plano CD5 que ficaram aqui com a gente, Sandro, conta como é que foi o mês de agosto. Fala um pouquinho pra gente. O mês de agosto, né, como nós já adiantamos, ele é um mês, digamos, com muita volatilidade, então o desempenho, no caso, como essa carteira do Plano CD05, 86% da carteira está marcada a mercado, então, obviamente, ela sofreu bastante com a volatilidade do mês de agosto, tá? E aí, com isso, o nosso desempenho não foi bom, especificamente no mês de agosto, 0,58 de queda, comparativamente a 0,59, que era a nossa meta do mês, né? Mas no acumulado do ano nós continuamos com uma performance muito boa, né? Com 11,14, né? Se você for olhar em termos nominais, é o plano de melhor performance no ano. É o plano CD05, com 11,14 contra 5,97, que é o referencial IPCA mais 4. Então, nós continuamos com bastante gordura aí no plano CD05 em termos de rentabilidade. No acumulado de 12 meses, nós estamos com uma performance de 12,59 comparado a 8,78, que é IPCA mais 4, o que dá uma performance de 143%, ou seja, bem acima do referencial. O que as pessoas precisam entender é que o curto prazo, no caso, ele infelizmente está sendo afetado por essas intempéries do mercado, o mercado está bastante nervoso, né, por conta da questão fiscal no Brasil, problema nos Estados Unidos e as taxas de juros elevadas nos Estados Unidos, isso tudo, de certa forma, gera uma certa volatilidade. Mas o importante é que as pessoas entendam é que quando nós montamos o portfólio dos planos, de uma maneira geral, especificamente do CD05, nós olhamos o longo prazo, né? Porque o pessoal do CD05 é um público muito jovem, né? A idade média do pessoal é abaixo dos 40 anos, né? Então, assim, é novo, né? Eu não posso ficar mirando no curto prazo, eu tenho que mirar no longo prazo, né? E o longo prazo nós temos taxas muito boas, né, nas NTNBs. Então, nós estamos fazendo essas alocações, tanto é que a taxa média ponderada do plano CD05 já está bem superior à IPCA mais 4, a 5,11 de taxa média. Então, isso acaba gerando, no caso, para o plano, uma perspectiva de rentabilidade muito alta, bem acima do referencial, que é IPCA mais 4, no futuro, né? Então, se nós carregarmos todos esses papéis, e o plano tem praticamente 96% em título público federal, né? Em renda fixa, ou melhor dizendo, em título público federal 92%, o que dá mais ou menos 19 milhões do total de 21 milhões, né? Então, em título público federal, e esses títulos públicos, a taxa média com 5,11. Então, isso vai garantir uma rentabilidade real bem superior à inflação, o que vai gerar também, por consequência, bons benefícios também para quem é participante do CD05. E o CD05 é o nosso plano que não só é ofertado para o conglomerado BRB, mas também ofertado para outras patrocinadoras, né? Então temos aí a Ceasa, né, que inclusive assinou o convênio de adesão conosco no final do ano passado e teve a aprovação da Previc no início deste ano, né? Recebemos os primeiros participantes em fevereiro, né? E com certeza eles estão bem satisfeitos aí com essa rentabilidade acumulada, equivalente a 187% do referencial que é IPCA mais 4. Sem dúvida, uma rentabilidade muito boa, né? Então, assim, as pessoas não precisam ficar preocupadas, porque essa volatilidade é normal, né? Porque a carteira, praticamente quase 90% dela está marcada a mercado, então vai sofrer essas oscilações. Se beneficiou no primeiro semestre, né? Por conta também
da queda geral das taxas das NTNBs, Performou muito bem, né? Ela chegou a bater mais de 200% Foi mais do dobro, né, do referencial, né? Mas continua aí acumulado com uma gordura bem bastante robusta, né? E nós acreditamos que vamos continuar entregando esses resultados positivos para o plano CD05 ao longo dos próximos meses e dos próximos anos. Sim, é relevante, né? Sempre estar olhando acumulado e a longo prazo, né? Isso. Mês a mês tem, né? Sim. Mexe muito o mercado, né? Então, exato. Ou como o plano CD5 está com uma gordurinha boa, né? Então tá indo bem. Exatamente. Mas o importante é o longo prazo. E o longo prazo, essa taxa média ponderada, ela tende a atrair, tende a gerar muitos resultados, um resultado muito superior ao referencial que é IPCA mais 4. Com certeza. E a gente até convida, né, os nossos participantes que continuem acompanhando, né, o desempenho do seu plano. Exatamente. Tá, né, quem é da época do Regiscast, né, agora do PodPrev, sabe que o CD05 esse ano foi muito bem. No primeiro semestre, então, os resultados, os números têm sido muito bons, né, ainda está andando bem. A gente convida você a estar assistindo os próximos episódios, né, para você estar acompanhando aí o crescimento do seu plano. Isso aí. Bom, esses foram os números de agosto. Sandro, obrigada por estar aqui com a gente, Lizzy, trazendo informações. E você, né, participante, obrigada pela audiência. Continua acompanhando a gente aqui no nosso canal. E aceitamos sugestões, comentários. Deixa aqui pra gente aqui embaixo, né, se tiver sugestões, perguntas, né, nesse novo formato que a gente está aceitando também. Estamos abertos aqui para vocês. E a gente se vê mês que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.